Olá, queridos alunos, alunas, professores, queridos funcionários e amigos da Escola Presbiteriana EJA Mackenzie. Sejam bem-vindos para mais este momento de culto, de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Com muita alegria que nós recebemos a cada um, dando início às programações do nosso segundo semestre de 2021, com muita alegria, com muito temor e tremor que nós nos colocamos aqui diante de Deus para suplicarmos a bênção de Deus, agradecermos a Deus pelo privilégio de podermos servi-los como escola, educá-los, instruí-los. Então vamos agora bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, pedir a bênção de Deus nesse momento de culto, de louvor e de adoração. Sejam bem-vindos e juntos possamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém. Salmos 45. Ungido de Deus e a sua noiva. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça, e da tua destra te ensinarás proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem, submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, ó teu Deus, te unge com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Salmo 45, de 1 a 7. Deus amado, Deus querido, nós aqui diante de Ti, humildemente, ó Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer, ó Pai, por mais um início de semestre em nossa escola. Te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos professores, pela vida dos nossos alunos. Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado até aqui e o Senhor Jesus há de nos guardar, Senhor Jesus, nos dias que virão. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os momentos difíceis, apesar, Senhor Jesus, de às vezes ficarmos, Senhor Jesus, com nossa saúde debilitada, apesar, Senhor Jesus, de nós às vezes nos sentirmos tristes, o Senhor Jesus tem nos fortalecido, o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem nos guardado. Por isso, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua infinita bondade. Obrigado, Senhor, por ter mandado o Seu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Não somos merecedores, Senhor, deste amor, mas nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a
meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Esta canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios
Senhor. Queridos, agora nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 45, apenas o versículo 1, que diz assim: De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. E a nossa proposta, à luz deste versículo, é falarmos sobre uma postura positiva, uma atitude positiva, um comportamento positivo diante de um cenário de adversidade, de lutas e dificuldades. Tanto o cenário da pandemia que estamos vivendo já há mais de um ano, quanto o próprio cenário de ter que fazer uma EJA, ou seja, uma escola de alfabetização para muitos que já, digamos assim, passaram da idade. É um cenário desafiador, é um cenário difícil, mas como manter uma atitude positiva, um comportamento positivo neste cenário, seja a pandemia, ou seja o desafio de fazer o AEJA, de se preparar para se alfabetizar, fazer o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio e assim aspirar à universidade e daqui a pouco ser aí um advogado, um engenheiro, um médico, um missionário, um pastor, um professor, enfim, tantas profissões que temos aí no mercado. O que o Salmo 45 nos ensina? O Salmo 45 é um salmo que fala sobre a relação do ungido de Deus com a sua noiva. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 45 ele fala da relação de um homem com uma mulher, alguns falam que é a relação de Cristo com a sua igreja, mas eu não quero me fundamentar no salmo todo, eu quero apenas realçar o versículo 1 que nós lemos, e a partir do versículo 1, tirarmos aí alguns princípios, alguns fundamentos, algumas lições que vão me dar esta postura positiva, esse comportamento positivo diante de um cenário adverso, de um cenário difícil que nós enfrentamos. Então, queridos alunos, vocês que estão chegando agora, vocês que já estão conosco desde o semestre passado, queridos professores, funcionários, amigos da Escola Presbiteriana EJA Mackenzie, o que o versículo 1 do Salmo 45 nos ensina sobre esta postura, comportamento, atitude positiva num cenário de adversidade, num cenário difícil? Em primeiro lugar, primeira coisa, primeira lição, primeiro fundamento que eu aprendo aqui é que uma postura positiva num cenário de adversidade, ela acontece quando nós temos uma fonte boa e abundante. Quando nós temos uma fonte boa e fonte abundante. Quando o salmista diz, de boas palavras transborda o meu coração, ele está falando da fonte da sua vida. Coração é a fonte da nossa vida. O sábio Salomão, ele diz que o coração é a fonte de onde procedem as fontes da nossa vida. Jesus Cristo diz que é do coração que vem aquilo que nós somos. É o órgão que representa o nosso ser interior. Então, uma postura positiva, uma atitude, um comportamento positivo, mesmo num cenário difícil, adverso, como a pandemia, ou num cenário adverso, como se alfabetizar, já com os seus 20, 30, 40, 50 anos de idade, essa postura positiva, ela se dá quando você tem uma fonte boa e uma fonte abundante. Como o salmista diz, de boas palavras transborda o meu coração. Queridos, o coração é a fonte da sua vida. Sabe, é aquela fonte de onde você tira motivação, esperança, coragem, disposição, alegria. É do coração, é no coração que nós guardamos tudo o que nós somos.
nossas lembranças, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas vontades, e é com base naquilo que está guardado, armazenado no nosso coração, que serão as nossas posturas, atitudes, comportamentos. Se no nosso coração nós estamos guardando coisas más, coisas ruins, lembranças más, desejos maus, vontades ruins, é claro que nossa postura será ruim, será negativa, será péssima. Porém, quando nós temos dentro de nós coisas boas, como o salmista diz, de boas palavras, ele tinha coisas boas dentro dele. Ele guardava dentro dele sentimentos bons, pensamentos bons, desejos bons, boas vontades, coisas boas. E por isso, porque ele tinha uma fonte boa, uma fonte saudável, desta fonte saíam coisas boas, palavras boas. E além de ser boa, ainda era abundante. Ele diz, de boas palavras transborda o meu coração. Então é uma fonte boa e abundante. Queridos, eu entendo que uma postura positiva em qualquer cenário, ela só acontece quando nós temos uma fonte boa e abundante. Mas em segundo lugar, o salmista nos ensina que essa postura positiva, ela vai ser reforçada quando, além de termos uma fonte boa e abundante, nós temos um propósito relevante. Ele diz, ao rei consagro o que compus. Ou seja, não apenas a origem de onde ele tirava suas ações, atitudes, palavras, mas também a quem ele estava fazendo, a quem ele estava dirigindo. Ele diz, ao rei consagro o que compus, ou seja, o propósito desta fonte boa e abundante era um propósito relevante. Ele não estava produzindo esta fonte, não estava tirando desta fonte palavras, pensamentos e desejos para alguma coisa insignificante. Ele estava consagrando isso ao rei. Ele diz ao rei, consagro o que compus. Ou seja, o rei é a pessoa mais importante no reino. É aquele que está no top. Então, tudo aquilo que esta pessoa aqui, que tem essa postura positiva, estava fazendo endereçada ao rei. E é claro, endereçada ao rei era um propósito alto, elevado, um propósito relevante. Ou seja, quais são os propósitos da nossa vida? Quando você está aí buscando estudar, buscando crescer, buscando ser alguém na vida, você está fazendo isso com qual propósito, com qual motivação? É um propósito relevante para você ser alguém e poder abençoar a sociedade, abençoar pessoas e ser alguém diferenciado, que será sal da terra ou luz do mundo? Ou é um propósito mesquinho? É bem verdade que tem muitas pessoas que querem crescer, querem progredir, querem prosperar apenas para satisfação pessoal, apenas para satisfazer seu egoísmo. Não tem um propósito relevante. O salmista aqui diz que aquilo que ele estava produzindo, aquilo que saía da sua fonte boa e abundante, tinha um endereço. O endereço era para o rei. Era para o rei. Qual é o endereço daquilo que você está produzindo? É o rei? É abençoar a sociedade? É fazer diferença neste mundo de caos em que nós vivemos? Ou é apenas satisfazer um desejo, um egoísmo pessoal? É apenas depois bater no peito e dizer, eu consegui, eu sou o cara, eu venci? Não sei qual o propósito do seu coração. Eu sei que uma postura positiva num cenário de adversidade se dá quando nós temos, em primeiro lugar, uma fonte boa e abundante. Em segundo lugar, nós temos um propósito relevante. Ao rei consagro o que compus. Mas em terceiro lugar, nós vamos aprender que essa postura positiva neste cenário de adversidade, ela acontece, ela se efetua, ela se concretiza quando nós temos um instrumento eficaz. Ele diz, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor.
seja um instrumento que ele usava para poder tirar da fonte do seu coração palavras boas e dedicá-las ao rei, era um instrumento eficaz, era um instrumento eficiente, era um instrumento aprovado, era um instrumento afiado, era um instrumento bom. Quando ele diz, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, ele está dizendo, eu uso a minha língua de forma que ela vai ser usada de forma útil, de forma abençoadora. Perceba, ninguém que senta para escrever um livro, escreve qualquer coisa. Alguém para escrever um livro, escrever uma obra, ele vai pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes nas palavras que ele vai colocar no texto. Ele não vai dizer qualquer palavra. Todas as palavras escritas ali serão palavras que foram pensadas, mastigadas, palavras que foram lidas, estudadas. Ele vai ter que pesquisar várias obras, não vai dizer qualquer coisa. Ele está escrevendo uma obra, está escrevendo um livro que vai ser dedicado ao rei. Então ele não pode escrever ali qualquer coisa, tem que ser, primeiro, coisas que sejam verdadeiras, coisas que sejam honestas, coisas que sejam boas, coisas que edificam, coisas que tenham dignidade. Você não vê um texto escrito de qualquer forma. Um texto não vem com erro de português, com erro de gramática, com erro de concordância verbal, com erro de concordância gramatical, né, com acentuação errada, com pontuação errada. Um texto ele é bem escrito, ele é corrigido. Quando ele vai para a gráfica e a obra é impressa e é entregue à sociedade para ser lida, aquele texto ele foi bem escrito, foi revisado, as palavras colocadas nos locais certos, né, a pontuação, a acentuação, toda a correção do texto. Não é como palavra, como uma conversa de porta de bar, né? Que a gente fala qualquer coisa totalmente impensada, não. É alguma coisa que foi mastigada ao extremo. Ele está dizendo, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Não é um escritor qualquer também, é um escritor habilidoso, um escritor que escreve realmente de forma profissional, cara bom. Ou seja, o instrumento dele, a língua, que é um instrumento usado de forma eficaz, de forma eficiente, de forma afiada, de forma saudável. Não sai qualquer coisa da boca dele. Uma fonte boa e abundante, um propósito bom e relevante e um instrumento bom, afiado, afinado, com certeza vai produzir uma postura positiva, mesmo nos cenários mais adversos e difíceis que a vida nos proporcionar. Queridos, concluindo, eu diria que uma fonte boa e abundante, ela só será boa e abundante se ela for restaurada, regenerada pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso coração, por natureza, ele é mau, ele é perverso, ele é pecaminoso, mas ele pode se tornar bom quando ele é transformado pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Jesus Cristo veio para transformar corações de pedra em corações de carne, para nos dar uma nova natureza, para destruir aquela natureza corrompida e pecaminosa e nos dar uma natureza nova, segundo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então, nesta fonte transformada, vai ser produzido o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade, bondade, coisas boas vão ser produzidas. Aí esse coração, que será uma fonte boa e abundante, ele tem um propósito, viver para agradar o rei. E o rei não é o presidente da República, o rei não é o presidente do Mackenzie, o rei não é a diretora do AEJA, o rei é o Senhor Jesus Cristo. Propósito do nosso coração é vivermos para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus, eu estudo para a glória de Deus, eu tenho família para a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus. Esse é o propósito. E aí então a nossa língua, o nosso discurso, as nossas palavras não serão palavras fúteis, palavras pífias, palavras impróprias, como diz Paulo,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, que vossa palavra seja temperada com sal. Palavra boa, palavra agradável, palavra gostosa, palavra que abençoa, palavra que edifica, que glorifica o Rei e abençoa àqueles que nos ouvem. Queridos, uma postura positiva em qualquer cenário, ela se dá quando nós temos uma fonte boa e abundante, uma fonte regenerada, lavada no sangue do Cordeiro. Quando nós temos um propósito relevante, vivermos para a glória de Deus. E quando toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, posturas e discursos são feitos de tal forma que realmente aquilo que sair da nossa boca serão palavras aprovadas, palavras temperadas, palavras saborosas que entrarão pelos nossos ouvidos e abençoarão a nossa vida e a vida daqueles que nos ouvem. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que tenhamos um excelente semestre e que todas as adversidades sejam vencidas por uma postura positiva, um comportamento positivo de vidas que realmente têm uma fonte boa e abundante, têm um propósito relevante e têm um instrumento eficiente, eficaz, afiado. Que vivamos desta forma para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pelo culto desta noite. Nós te damos graças, ó Pai, por mais um semestre letivo, por nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado as nossas vidas, de nossos familiares, dos nossos professores, colaboradores. Te agradecemos pela vida, ó Pai, do reverendo Carlos, que trouxe a nós a tua mensagem, que o Senhor continue abençoando a vida dele. Te pedimos, ó Pai, que esteja conosco neste semestre letivo, dando a nós, ó Pai, sabedoria no ensino daquilo que teremos que passar aos nossos alunos e que os nossos alunos também, ó Pai, sejam agraciados por Ti, ó Pai, com inteligência, com sabedoria, com atenção, ó Pai, para que eles também possam alcançar os seus objetivos, Senhor, que é finalizar mais uma etapa de sua formação. Nós te agradecemos pela vida de cada pessoa, ó Pai, que faz parte desta escola. Desde os nossos porteiros, as nossas ajudantes de limpeza, a nossa equipe de secretaria, a nossa equipe de direção, professores. Enfim, Senhor, os nossos alunos que são tão importantes para nós neste trabalho, ó Pai. Somos gratos porque o Senhor tem cuidado, ó Pai, de cada um de nós. Mais uma vez, ó Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor. E que o Senhor continue conosco. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Olá, alunos e alunas do AEJA, sejam bem-vindos de volta. É uma alegria no final desse culto ter a oportunidade de orar e impetrar a bênção sobre esse culto para abençoar esse novo semestre. E também aos professores e professoras do AEJA. Oremos. Deus, muito obrigado. Porque verdadeiramente de boas palavras os nossos corações transbordam e verdadeiramente enxergamos graça, enxergamos beleza no Teu cuidado sobre as nossas vidas. Guarda, Pai, o nosso AEJA, os nossos professores, a direção, a nossa capelania, os nossos alunos, alunas, que seja um bom e abençoado semestre de formação para transformação. Então, Pai, guarda cada uma das pessoas que compõem o nosso AEJA. E tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora recebamos a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor, a graça e a consolação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça desde agora e para todo sempre. Amém.
Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto maravilhoso, onde a palavra de Deus foi lida, orações foram levantadas ao trono da graça de Deus, músicas foram cantadas como expressão de louvor e de gratidão, a palavra de Deus foi pregada, foi proclamada. Que coisa boa, que coisa boa, que Deus tenha sido honrado, glorificado, que a sua vida tenha sido edificada, abençoada. E agora que possamos começar este segundo semestre com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão, cheio de motivação, cheio de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, meus queridos colaboradores, professores e estudantes da nossa Escola AEJA, Escola de Adultos e Jovens, Mackenzie. Que alegria recebê-los de volta no início de um novo semestre. Um semestre que se avizinha cheio de expectativas, cheio de esperança, de tempos melhores, de dias abençoados, com superação dessa grande luta e desafio que tem sido vencer essa pandemia da Covid-19. Recomeçar é a palavra-chave, mas recomeçar com esperança, com fé, com confiança, com a certeza de que Deus nos conduziu até agora. Certamente Ele não vai nos abandonar a partir de agora. Portanto, eu desejo, como chanceler da instituição, que vocês se sintam muito acolhidos e abençoados, protegidos pela boa mão do Senhor e dirigidos para um semestre de muito aprendizado, de muito crescimento pessoal, desenvolvimento de todas as oportunidades e chances que Deus tem dado a cada um de nós de viver uma vida mais feliz, mais produtiva. E o segredo é recomeçar em boa companhia. Não há companhia melhor para a gente recomeçar do que aquele que nos criou à sua imagem, que tem nos preservado, nos protegido, nos guiado, provido as nossas necessidades, nos ajudado a com sabedoria superar os desafios e os obstáculos. Deus é aquele que nos guia. Há um verso que diz: o Senhor é a minha luz, a quem temerei? O que me pode fazer o homem? De fato, quando o Senhor é a nossa luz, nosso escudo, nossa proteção, nosso guia e conselheiro, vitórias estão nos aguardando. E é isso que eu desejo para vocês, que Deus abençoe nesse retorno às atividades desse novo semestre, que seja um semestre abençoado, cheio da alegria e da presença do Senhor. Deus abençoe vocês. Queridos alunos, que maravilha poder participar mais uma vez de um culto de gratidão ao Senhor por um novo semestre de nossa escola. Sejam muito bem-vindos a este novo semestre. Que o Senhor derrame sobre vocês a graça, a misericórdia dele, cuide da saúde de vocês, que traga paz à sua casa, saúde e muita alegria neste momento de aprendizagem nova, né? Que vocês sejam muito felizes na aprendizagem. Nós estamos aqui disponíveis para ajudá-los naquilo que vocês precisarem, nossas orientadoras, a coordenação e cada um dos nossos professores. Estamos nos preparando para recebê-los assim que possível no presencial. Algumas turmas já estão voltando, outros ainda vão ficar remotos por um tempo. Mas temos que ter um pouquinho de paciência, porque a gente está vivendo um momento ainda muito crítico na saúde. Mas estamos mais felizes agora, porque sabemos que estamos cada vez mais próximos de retornar e nos encontrar nos corredores da escola. Cuidem-se, cuidem da sua saúde, vacinem-se quem ainda não conseguiu se vacinar, né? Nós teremos um período aí de vacinação até o final de agosto. Não percam essa oportunidade para que vocês estejam mais seguros também para o retorno, tá certo? Então, estamos muito felizes com este novo semestre. É sempre um desafio recomeçar, mas é também um privilégio estar estudando nessa escola que tem abençoado tanto a vida de todos nós. Nós somos muito gratos pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, pelo nosso novo diretor, o Dr. Carlos, que está conosco também agora para contribuir também com os nossos trabalhos, com a aprendizagem de vocês. E a professora Márcia, sempre tão
tão companheira, né? Nossa superintendente, são várias Márcias, né? Eu sou Márcia, mas a nossa superintendente também, a professora Márcia Brás. Então, somos muito gratos por eles também. Que Deus cuide de cada um de nós, é o nosso desejo, tá certo? Um forte abraço e até breve.